Deus abençoe os irmãos aí que estão nos assistindo. Quero convidar os irmãos para a leitura e a ministração da palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 até o verso 17. Nós vamos orar primeiramente antes de lermos a palavra do Senhor nesse momento. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11 ao 17. Pai, nós queremos nesse instante consagrar as nossas vidas para ouvir a Tua palavra. Nós não vamos ouvir aqui palavra de homem ou de interesse humano. Nós estaremos ouvindo a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Por isso, que Teu Espírito Santo, que é marcante no nosso coração, esteja, Senhor, abrindo o entendimento da Tua igreja agora. E eles possam ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. É a minha oração em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 11. Um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade. E eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém. Eu quero começar dizendo aos irmãos que Jesus tem o controle de tudo nas suas mãos. Amém? E quando Ele chega, Ele transforma a realidade em graça. Por que eu estou dizendo isso, que Deus tem todo o controle? Porque eu acredito que nas suas lutas e dificuldades, a primeira coisa, quando ela aperta um pouquinho, é essa sensação que você tem de perda de controle. E eu quero dizer que Deus tem o controle, porque quando nós olhamos a palavra de Deus em Gênesis, nós percebemos que Deus criou, eu vou resumir aqui, todas as coisas. Então quem cria, no caso de Deus, somente Ele tem o controle. Você não tem, por mais que você acha que tenha. Quantas pessoas já morreram em um trânsito, dirigindo a estrada, porque perdeu controle. Confiou no carro, daqui a um pouco aconteceu alguma coisa. É trágico o pastor falar isso? É, mas nós perdemos o controle. Talvez você perdeu o controle em alguma atitude essa semana e falou o que não deveria falar. Talvez você perdeu o seu controle financeiro. E agora? Não é? E a vida às vezes parece que dá essa ilusão de que nós não temos controle. E na realidade, o ser humano sem Deus, ele é uma pessoa descontrolada. É um carro desgovernado que vai direto para o inferno. Mas aquele que tem Cristo na sua vida e deixa Cristo chegar e tocar, a nossa vida passa a ser dirigida pelo Espírito Santo. Aquilo que parece perdido, nós achamos. Aquilo que parece escuro, negro, fica claro. As dúvidas saem, as incertezas somem. A esperança é motivada porque nós entendemos que o cuidado de Deus é algo controlável na nossa vida. É Deus que sabe a minha vida, então Ele tem o controle dela. Ele sabe como eu vou viver, da forma que eu vou viver,
e da forma que eu vou morrer. Nós não temos. E aí vem a frustração humana. Quando a gente perde o controle, a coisa mais triste para o ser humano é quando ele acha que ele está no controle e ele perde da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos. Por isso que você diz, estava tudo certo para fazer, o que aconteceu? Estava caminhando tudo bem, agora aparece isso. As coisas acontecem. Então o filho da viúva de Naim, que é um acontecimento marcante de uma mulher que já tinha perdido o esposo e agora também perderam o seu único filho. Então, é alguém que, quando casou e restituiu família, achou que tinha o controle das coisas. Né? Que bom que eu tenho um esposo, agora que bom que eu tenho uma família, agora eu tenho um filho, está tudo caminhando bem. Controle. Está tudo projetado ali. Está tudo planejado naquela família. Mas vem e morre o esposo. Vem e morre o seu único filho. Aquele lugar que era um ambiente de alegria, um ambiente de felicidade, um ambiente onde sentavam e planejavam o futuro deles, o futuro do seu filho, aquele ambiente se torna de tristeza, aquele ambiente se torna de sofrimento. Mas aquele momento viria a se tornar um milagre realizado por Jesus, transformando pranto em alegria, tristeza em felicidade. Na tradição judaica, uma coisa interessante para a gente contextualizar com o texto, o corpo, quando a pessoa morreria, deveria ser enterrado o mais breve possível. Não era velado, como muitas vezes, antes da pandemia, nós tínhamos velórios que chegava de manhã, passava a tarde inteira, à noite, né? E às vezes 5 horas da tarde, no outro dia, seria velado. Não, morreu automaticamente, teria que ser enterrado no mesmo dia. Não poderia protelar mais. Então isso mostra no texto que aquele menino teria falecido naquele dia. Talvez de manhã, talvez no momento agora à tarde que eles estavam indo ao cemitério. Porém, uma das coisas que nós entendemos de controle é que o nosso Deus jamais chega atrasado. Amém? Você chega atrasado, não chega? Quem já chegou atrasado aqui no serviço? Só para mim ver aqui. Marcelo, levanta a mão aí. Brincando. A Melinha pode. Nós chegamos atrasados. Em algum encontro que você marcou, chegou atrasado. Então nós atrasamos nosso compromisso. É aquela conta, você esqueceu de depositar, hein? A pessoa ficou brava, né? Você não vai pagar, não? Não deposita, esqueceu? Mas aqui não. Jesus não atrasa. Ele sabe o momento certo de agir. Então, as multidões estavam com ele. E 2 multidões se encontram. A que estava com Jesus, porque é um contexto de que o nome de Jesus já havia sido conhecido, principalmente em todo o contexto da sua vida, que as pessoas viram Lázaro ressuscitar, ficaram da fama de Jesus por isso, e outros acontecimentos até aqui. Então as multidões seguiam Jesus, e a multidão seguiu e se encontraram com o cortejo. É justamente sobre essa história que nessa noite nós aprendemos algumas coisas interessantes na nossa vida espiritual. Esta passagem ela tem um significado muito importante porque ela só é mencionado pelo evangelista Lucas. Só aqui nesse evangelho que você encontra esse texto. Em nenhuma outra parte você vai encontrar alguma referência. Esse milagre é composto porque Jesus já tinha feito algumas questões importantes, e ele chega, e ele olha, ele contempla aquele contraste de uma multidão ansiosa, esperançosa de ver algo acontecer, e de uma multidão que vem triste, caminhando, cabisbaixo, aquela mãe, os familiares tristes naquele lugar. Uma situação oposta à qual Jesus estava se achegando ali. Então Jesus se aproxima daquela cidade. Jesus chega à cidade de Naim, que é 30 quilômetros aproximadamente de viagem.
Jesus chegou no portão quando o cortejo está a sair da cidade, no final da tarde, do mesmo dia que aquele homem morreu, aquele menino. Um vilarejo pequeno. Ele só é lembrado aqui nessa referência por causa deste acontecimento. É lembrado aqui justamente porque Jesus fez o milagre aqui. Então, aquele minúsculo vilarejo, pequeno, naquele lugar, acontece algo maravilhoso. Quando nós olhamos a situação daquela mãe, além a principal personagem do foco da ação de Jesus, nós percebemos que aquela mãe, aquela viúva, aquela mulher, certamente passa por algo que nós não queremos ou imaginamos passar. Você quer imaginar enterrar o seu próprio filho? Isso, quando passa pela cabeça de um pai e de uma mãe, chega a dar um nó por dentro. A lógica do mundo geralmente é essa, O filho enterra o pai. Mas, como eu disse, de controle, meus queridos, não é sempre assim que acontece. Não é sempre assim que vai acontecer. Porque o controle, lembre-se do início, está nas mãos do Senhor. Então, as suas frustrações é porque você acha que tudo você vai resolver. Aí, quando morre os seus planos, os seus projetos, você fica frustrado. E essa mulher está nesse sentido. A primeira mente que ela passa pela perda do seu marido, que marido no contexto, principalmente aqui, simboliza amparo e cuidado. Hoje as mulheres trabalham, têm o seu financeiro, seu trabalho, sua condição, aquelas que podem trabalhar. Mas nesse contexto aqui não. A mulher morreu o marido, ela estava numa situação difícil, complicada, largado. Não havia pensão para a viuvez. Não havia nenhuma questão legal na lei para que a mulher pudesse receber uma questão financeira ou trabalhar. Era uma situação realmente lamentável de uma mulher viúva nesse contexto. Mas o filho ficou. O filho, então, ela coloca novamente o seu controle, seu amparo, a sua certeza de dias melhores no filho. Mas ela perde o seu filho também, que simboliza o filho, um presente de Deus que deu para ela. Filhos são herança, presente de Deus na vida de um pai e de uma mãe. Pensando de um ponto de vista financeiro, perdendo seu marido, já estava numa situação delicada, agora perdendo também seu filho, o qual provavelmente era a única forma que ela teria o seu sustento. Ela estava em grande risco social, constrangimento pela sua vida, porque não havia ninguém que pudesse cuidar dela. Ninguém. Jesus, porém, eu quero que você entenda nessa noite, que Jesus é muito maior do que qualquer problema. Amém? Ele é maior, desde que você se deixa ser controlado por Ele, dirigido por Ele. Ser controlado por Jesus é bom. Eu estou usando essa palavra estranha, talvez soe estranha no seu ouvido, porque ser controlado por Ele tem uma questão muito legal que a Bíblia fala, que o fardo ou o jugo de Deus é suave, é mais leve. Então, se o teu fardo está muito pesado, esse não é o de Jesus, não. Esse é seu. E você não quer deixar ele. E de repente ele começa a morrer, você começa a ficar desesperado. Começa a perder o controle, você começa a ficar angustiado. Mas aqui o texto mostra isso. Aquela mulher ia passar por uma situação muito difícil. Isso passava no coração dela. O que vai ser de mim? Se minha única esperança acabou de morrer. Então Jesus é maior. E uma questão que Cristo tem e vai ter o resto da nossa pequena vida aqui na terra
é um Deus que tem interesse em suprir as necessidades da sua vida, assim como as físicas e também as espirituais. É isso que Deus vai fazer constantemente. Aquela mãe, junto com uma caravana, estava indo sepultar, enquanto a caravana que vem com Jesus está disposto a apresentar a vida, a solução. A caravana de Jesus, quando nós analisamos essa história, nós podemos pensar simplesmente uma coincidência de Jesus estar passando naquele exato momento. Porém, nosso Deus não trabalha com coincidência. Amém? Não. Eu aprendi de uma missionária uma vez, eu nunca esqueci essa palavra. Não existe coincidência na vida do servo de Deus, mas sim a ação plena do Espírito Santo. É isso que existe. Ai, que coincidência, apareceu isso na minha vida. Ai, que coincidência, resolveu isso. Ai, que... Não existe, irmãos. Tudo é ação de Deus, amém? Tudo é transformação de Deus. Tudo é presença de Deus na sua vida. Então, tira essa palavra do seu vocabulário quando você for falar das coisas que você recebe de Deus. Não é coincidência, é graça, é toque, é ação de Deus para cuidar de você. Jesus quer encontrar com as nossas misérias. Quando eu falo miséria, não estou falando financeira, não. Estou falando das misérias nossas do dia a dia, emocionais, nossas frustrações, nossas enfermidades, nossas dúvidas e ansiedades. Aquilo que parece perdido, Jesus é especialista em achar. Aquilo que parece impossível, Deus tem as possibilidades na palma das suas mãos. E quando Jesus passa, quando Ele entra na sua vida, eu quero dizer algumas coisas que vai embora, toda a tristeza vai embora. Talvez você está chorando hoje, mas amanhã a promessa é o quê? Alegria, casamento restabelecido, relacionamentos são reatados, a graça e a misericórdia de Deus, ela alcança todos os corações. E nós podemos ver que com a situação daquela mãe, não foi diferente. É por isso que em Isaías 49, versículo 15, é um texto que trata de como Deus nos olha nas situações mais angustiantes da vida, que Ele diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Jesus é rei em amparo e cuidar da sua vida. Amém? Controle de Deus é soberano. Nada escapa do controle das suas mãos. Porque no texto há algo que Jesus vê naquela mulher. Jesus enxerga a sua dor. Na continuidade do versículo, nós vamos encontrar a seguinte expressão da fala do evangelista Lucas: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Eu tenho ouvido ultimamente que as pessoas falam assim: pastor, as pessoas já não têm dó mais de ninguém. Já ouviu isso falar ou não? Não se preocupa mais com ninguém, não liga mais para ninguém, não se importa mais com ninguém. O ser humano está ficando frio, distante. Estamos naquela frase: cada um por si, Deus para todos. Mas Deus não age dessa forma nessa frase. Deus viu naquela mulher seu pranto, as suas lágrimas, seu desespero, porque Deus
consegue ver lá no íntimo do nosso coração. Eu pergunto às vezes para alguns irmãos: está tudo bem? Está, pastor? Mas eu sei que não está. Não que eu saiba o problema, mas porque eu já tenho uns 14 aninhos com vocês aqui, a gente percebe que as marcas do rosto, a forma de falar, o som da palavra. Mas antes de você falar comigo, Deus já sabia da tua dor. Deus já sabia da tua preocupação. Deus já sabia da angústia, da incerteza que está dentro de ti, a ansiedade que está dentro de ti. Então Jesus enxergou a dor dela, se moveu e comoveu de uma compaixão que só Ele tem. Nenhum ser humano terá a compaixão de Cristo. Mas Ele teve tanta compaixão que por amor de mim e você, na cruz morreu. Então somente a parte do texto que diz vendo-a tem muito a nos ensinar, porque Jesus sempre vai enxergar as nossas. Eu falo nossas porque eu também tenho dores, tá, irmão? Também tenho preocupações, mas Ele vai enxergar. Mas neste episódio nós encontramos 3 difíceis tipos de tragédias: a morte de um jovem, filho único, né? E o filho único, exclusivamente amado daquela mãe. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Jesus viu. E o que Ele viu? A tristeza nesse momento é tão grande que Jesus foi a ela. Jesus se aproximou dela. Não foi ao contrário, ela que chegou até Jesus. Ele foi. Quando Ele viu lá aquela multidão, Ele visionou aquela mãe. E Ele foi de encontro com ela. É nesse momento que Jesus distingue das demais pessoas que choram. Então quero dizer para você, com essa frase, que Deus vê cada um particularmente. Deus conhece a sua dor e a sua preocupação. Deus sabe o que para você nessa noite está sendo impossível, ou numa frase, morreu já. Você já está enterrando, já está desistindo, já está saboreando o luto das questões difíceis da sua vida. Então Jesus sabe a dor que ela está sentindo e é diferente. É uma dor que corrói o seu coração, é uma dor diferente das demais pessoas que estavam ali. E eu quero dizer que Jesus ainda hoje vê a sua dor. Amém, igreja? Ele vê a sua dor. Davi diz: ouve, Senhor, o meu clamor. Está dizendo: Deus, ouve porque está doendo. E não é uma dor física, sabe? Aquela dor que você dá uma marretada no dedo, né? Bate na quina, na porta, o dedinho. É uma dor na alma. É uma dor que não tem remédio humano que faça parar. Ela corrói. Ela arde. Parece um fogo, parece às vezes um ácido que está nos correndo por dentro. E é essa dor que Jesus vê naquela mulher. A Bíblia diz em Hebreus 4:13 que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Às vezes nessa noite alguns irmãos aqui, alguns irmãos que nos assistem podem estar em situações delicadas. Contudo, a esperança que você tem, que nós temos, é que Ele olha para cada um de nós, sabendo exatamente o que passa na minha e na sua vida. E além de enxergar a dor daquela mulher, Jesus foi capaz, primeiro, de compadecer da sua aflição. Ele foi capaz de estancar as lágrimas.
Ele foi capaz de triunfar sobre a morte. E ele teve o poder de devolver a esperança. A compaixão de Jesus, nós percebemos para essa viúva, e o melhor significado que nós podemos encontrar sobre compaixão é sentir em nossa própria pele o que o próximo está sentindo. Você consegue? Empatia? A gente consegue sentir muito isso quando a gente vai num velório, não é? Dói na gente, não é? Mesmo que a pessoa não seja tão próxima, mas dói, porque você está sentindo só um pouco da dor, então você está compartilhando daquele momento. Então, trazendo essa compaixão, nós entendemos algumas coisas, como a Bíblia diz no versículo 13, que nós lemos hoje. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse... O que ele disse? Não chores. Nós observamos ainda que o motivo deste milagre foi a compaixão. Sem dúvida, Jesus realizou o milagre para confirmar a sua divindade. Mas a sua maravilhosa compaixão nunca está ausente quando o milagre tem algo a ver com os problemas humanos ou com o sofrimento humano. Quando eu estudei no seminário, nós tínhamos uma matéria muito legal que chamava Missão Integral, e uma das palavras mais que o meu professor dizia, reverendo Antônio Marcos Barbosa, é que Deus veio para cuidar do ser humano de uma forma integral. Às vezes só fica no espiritual, não é? Às vezes fica só no financeiro. Mas Deus veio para cuidar de nós de uma forma totalitária. Tudo de você para Deus é importante, entenda isso. Tudo que você tem, tudo que você passa, tudo que você vive, Deus se preocupa e quer seu bem-estar. Talvez você vai chorar, como aquela mãe chorou e estava chorando. Para ela, a visão dela era o cemitério, ela não era. A visão, quando saiu da sua casa, ela ia em direção ao cemitério. Ela nunca, talvez, tenha imaginado que ela ia se encontrar com quem? Com Cristo. Então aquela mãe olhava a sepultura. Aquela mãe olhava para o seu futuro, que agora eu não tenho mais razão, sentido, forma de viver, não tenho nada mais. Perdi tudo. Já não há mais esperança para mim. Ninguém vai olhar por mim. Ninguém vai bater pau na minha casa e falar, está precisando de um alimento, está precisando de uma roupa. Não. Infelizmente, muitas viúvas naquela época se tornavam escravas, sem direito a nada, malemar uma comida, ou infelizmente partiam, que a maioria faziam isso, para uma vida promíscua. Isso elas faziam, era necessário, não tinha acolhimento, não tinha trabalho para uma viúva, não tinha nenhum lugar onde poderia ser acolhida, não. Essa amargura estava dentro do coração dessa mulher. Mas a maravilhosa compaixão de Cristo estava para acontecer um milagre naquele lugar. Uma das coisas que eu quero que você entenda na sua vida é que Cristo não vê a morte como uma tragédia. Nós vemos, não é? Eu já vi em vários velórios as mães ou esposas ou as pessoas queridas abraçar no caixão e falar, poderia ter levado eu. Duro ouvir isso. A morte, aos olhos humanos, é uma tragédia, mas para Cristo não. Para Cristo é vida. Jesus chega naquele lugar. Ele faz uma coisa que poucos teriam coragem de fazer. Ele toca onde? No esquife.
no caixão. Ou talvez seria um pano, mas o menino está sendo carregado. Naquela época, para nós entendermos um pouquinho, era uma estrutura plana, semelhante a uma cama, no qual o cadáver era colocado, embrulhado em um tecido. Lembra que Lázaro estava todo enfaixado? E tiraram? Eles enfaixavam, passavam com especiarias, enrolavam, colocavam e ele ia aberto. Hoje geralmente fecha o caixão e vai, né, levar até o cemitério. Naquela época era aberto, não tinha laterais, tipo uma cama mesmo, tipo uma maca grande, onde levava aquele que estava morto. E o que Jesus diz? Jovem, eu te digo, levanta-te. Irmãos, a palavra de Deus está repleta de palavras assim: levanta-te. É ou não é? A palavra de Deus nunca está, fica aí, paradinho, mofando. Fique aí, remoendo. Fique aí, dizendo, está difícil, está ruim, está complicado. A palavra de Deus sempre é essa: levanta-te. E aqui, literalmente, ele fala isso. O toque de Jesus naquele caixão produziu uma reação imediata daqueles que levavam. A fama de Jesus era tão grande que eles, sem dúvida, sabiam quem ele era e não estavam totalmente despreparados para um milagre. E naquele momento, os sonhos perdidos, o desespero, a angústia, as incertezas e as desesperanças daquela mulher se levanta quando o seu filho levanta do caixão. Ele se levantou. Se fosse você, mãe e pai, ali naquela hora, qual seria a tua reação? Você ajudou a preparar o seu filho para ser enterrado. Aquela mulher fez isso. Ela chorou. Mas agora, os seus lábios sorriram. Eu quero dizer com você nessa noite que Deus quer fazer o mesmo na tua vida. Deus quer fazer brotar novamente a esperança na tua vida. Deus quer levantar aquilo que na tua vida já está morto. Deus quer chegar até você nessa noite e tocar nas áreas que nesse momento você está falando: olha, pastor, a minha vida nesta área já está morrendo, para mim morreu. Eu vim aqui na igreja hoje, ou estou ouvindo essa mensagem, mas tudo em mim já morreu. Você quer esse toque de Jesus na sua vida? Deus quer levantar você nessa noite, porque o nosso Deus é o Criador que dá vida e vida em abundância, e esse jovem recebeu a abundância da vida através da ressurreição. Aqui mostra que Deus pode ressuscitar qualquer área da sua vida que esteja morta, qualquer área que você já enfaixou, já preparou, já embalsamou, a área que você disse, não tem mais jeito nenhum. Nessa noite Deus está dizendo que Ele vai tocar, porque não é você que está vindo ao encontro dEle, é Ele que está indo ao encontro de você. É Ele que vai tocar, e é Ele que vai transformar o seu luto em alegria, vai trazer a vida para a sua vida, porque a glória de Deus apareceu quando aquele jovem ressuscitou. E a glória de Deus vai estar na tua vida. E eu creio que você verá a ação de Deus agindo nas áreas que o inimigo está dizendo para você: não tem jeito. Entrega os pontos.
Mas com Jesus no controle, Ele vai ressuscitar aquilo que não tem mais condições, aonde você perdeu o controle. Então o desafio nessa noite: deixe Deus tocar, deixa Deus controlar, porque eu disse que Deus controla, e aqui nós vimos que Deus controla tanto a vida quanto a morte. A morte para Cristo é vida, e Ele pode fazer isso com você. Amém? Então fecha os teus olhos e deixa Deus tocar aonde está sepultado qualquer área da sua vida que para você não tem mais jeito não. Você fala: olha, pastor, eu já labutei tanto, já fiz tanto, já mexi tanto. Pastor, não dá, está morto. Não reage mais. O que o morto é? Ele não reage. Você pode mexer nele, ele não faz nada. Talvez a tua vida já está assim, mas eu quero dizer em nome de Jesus que Deus vai trazer vida novamente. Com a água do Espírito Ele vai florescer as áreas da sua vida, regar, e fará brotar a esperança novamente. Pai querido, na Tua presença neste lugar, como o Senhor esteve presente na vida daquela viúva, como o Senhor agiu, ó Pai, com poder que nós não compreendemos, mas cremos. Como o Senhor tocou naquele esquife, e aquele jovem, na autoridade da sua voz, ele se levantou. Ele voltou à vida. Ele voltou a seus sonhos, a seus projetos. E nesse momento eu quero clamar ao Senhor que toque nos esquifes que nessa noite já estão selados na vida de qualquer irmão que acha que não é mais possível algo viver, submergir, reagir na sua vida. Pai, que nesse momento o Senhor esteja ressuscitando, Senhor, a esperança, o ânimo, a força, a coragem, tirando, Senhor, toda a ação do inimigo que quer realmente enterrar essas vidas. Quer dizer que é assim mesmo, que você tem que viver desse jeitinho aí, reclamando, lamuriando, olhando para a situação e dizendo: estou a caminho da morte. Pai, traga vida a cada coração nessa noite, e que eles se levantem para contemplar a glória de Deus nas suas vidas. Assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero aproveitar esse momento que eu estou orando, interceder. A nossa irmã pediu para orar pela Márcia, né? A Márcia é sua prima? É ex-cunhada. Então eu quero conclamar a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar pela Márcia. Tá? Ela pediu, a Márcia fez uma cirurgia bariátrica e deu uma complicação e o sangue está virando água. Então está precisando mesmo das nossas orações. E nós vamos clamar. E eu creio que o mesmo milagre que Deus fez aqui, Ele pode ressuscitar a saúde, tirar essa leucemia que está chegando na vida dela. Porque o nosso Deus é poderoso. Pai querido, queremos nesse momento como igreja clamar, através da sua serva Irma, que nos trouxe a este lugar o nome da Márcia. Pai, nós clamamos que o Senhor intervenha na sua vida, nesse momento onde ela diz que o sangue está virando água, onde está iniciando uma leucemia. Pai querido, cobre com o teu sangue esta vida. Retira, Senhor, este mal. Intercedemos agora, clamando para que ela seja curada, restaurada, libertada, em nome de Jesus. Os médicos que estão cuidando dela possam ser, ó Pai, nesse momento,
inserido o Teu Espírito Santo e eles possam ser dirigidos pelo Senhor nesse instante, para serem veículos da bênção, do milagre do Senhor na vida da Márcia. Pai, haja, Senhor, e que nós possamos ouvir: o Senhor restaurou a sua vida. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção que vem dos lábios do Senhor em a sua palavra, dizendo a você, meu irmão, minha irmã: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Amém, Senhor.